Boas tardes, galera. Boa tarde, boa tarde. Oi, vamos entrando. Vamos testando essa internet que já tá... Gente, a internet tá com um pontinho. Será que esta internet vai funcionar? Oi, gente. Vamos ver. Oi, Lívia. Oi, vamos entrando. Ah, deixa eu colocar o tema aqui, que eu sempre esqueço de colocar o tema. Eu adoro esse tema, conflito entre irmãos. Clicar. Oi. Travou, gente. Aqui, galera. Tô arrumando aqui essa internet, que essa internet me mata. Fixei o comentário, pronto. Boa tarde. Eu fico assim, coloco óculos, tiro óculos, coloco óculos, que o óculos reflete a luz, aí eu fico vendo a luz. Enfim, vamos ver se isso funciona. Tudo bom? Sejam bem-vindas ao assunto que eu amo. Tudo bom? Sejam todos bem-vindas. Obrigada. Ciúme é a maior causa? Vamos falar sobre ciúmes. Vamos falar sobre conflito entre irmãos. O assunto é importante. É muito do que eu aprendi sobre conflito entre irmãos. Eu sempre trago os livros aqui, né? Porque Juliana não cai do céu muita coisa, mas não cai de nada. E assim, além do meu laboratório, eu estudo muito com óculos. Tá bom, Fabi, obrigada. Pare de chatear o seu irmão e deixa teu irmão em paz. Um livro que ganhou uma bola de tinta de alguém aqui. Esse livro é da Magda Gomes Dias. É um livro que me ajudou muito. O livro da Mia também, Educar com Mindfulness, também me ajudou muito a lidar com essa questão de conflito entre irmãos. Eu vou deixar os comentários para olhar depois, mas eu não vou conseguir acompanhá-los, ok? Então vamos lá. O que é conflito, gente? O que é conflito entre irmãos? O que é conflito? Relacionamento pressupõe conflito, ponto. Se duas pessoas se relacionam, elas vão ter conflitos. Opiniões diferentes, necessidades diferentes vão querer suprir, maneiras diferentes de ver a vida, bagagens diferentes de ver a vida. Se você e seu marido convivem, vocês vão ter conflito. Se você está num emprego onde tem pessoas diferentes de você, que é o que acontece na vida, haverá conflito. E se eu tenho dois irmãos dentro de casa que são diferentes, que vivem de maneiras diferentes, haverá conflito. Primeira coisa que a gente tem que entender é que relacionamento pressupõe conflito, ok? Ou seja, vamos todos ter diferenças. A vida inteira faz parte da vida, conflito. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa lista... Eu fiz uma listinha de coisas que eu tentar falar pra vocês, pra eu seguir aqui. Dificilmente eu sigo, mas vamos embora. Primeira coisa da lista que você precisa tirar eu não quero que exista conflito. Então vamos morrer. Todo mundo, porque não tem. Gente, conflito não é... Eu não tô falando de briga, eu não tô falando de ofensa, mas quando a gente fala... Tanto é que eu não coloquei briga entre irmãos, eu coloquei conflito. Porque o conflito, ele vai existir. Não tem jeito, ok? Entendeu? Baixou a expectativa que eu não vou te dar aqui a solução para acabarem os conflitos? Não. Você com seu marido tem conflitos, você com a moça que trabalha na sua casa, você com sua mãe, enfim. Pronto. Segundo, conflito não é de todo mal. Cadê o caderninho? Tá anotando aí as coisinhas? São importantes. Conflito é uma coisa que todo relacionamento pressupõe conflito. Ponto. Segunda coisa que vocês precisam anotar em relação a conflito, em relação a uma coisa que eu acho que eu falei em todas as lives. Vou falar de novo hoje, provavelmente falarei em todas. A sua casa é uma escola de vida. É dentro do seu lar que o seu filho vai aprender um monte de coisa. E se a vida pressupõe relacionamento, se relacionamento
Em casa. Ou seja, é dentro de casa que o seu filho vai enfrentar situações de conflito e nós vamos ensiná-los a lidar com isso. Ou seja, tudo aquilo que você entende como um grande desafio na maternidade, eu olho como uma grande oportunidade pra gente aprender. Já vira essa chave, gente, que já tá aqui na minha quarta live, já tá na hora de você ter virado essa chavinha de que desafios, dificuldades não são só isso. Eles são também oportunidades de ensino e conflito é mais uma delas. Preste atenção, lá na frente, na adolescência, os seus filhos, na vida adulta, a vida inteira, os seus filhos vão ter que lidar com pessoas diferentes, que pensam diferente dela e que a gente tem que aprender a se relacionar. Muitos casamentos estão com dificuldade neste momento em quarentena ou a vida inteira porque não conseguem lidar com conflito, não conseguem lidar com uma opinião diferente, não conseguem lidar, não conseguem como é que eu posso explicar? Esqueci o nome, mas não consegue lidar com essa dinâmica de alguém que pensa diferente de mim, não consegue conciliar, não consegue mediar uma situação. Não tem estratégia para lidar com isso. Olha que legal, se os seus filhos brigam, ótimo! Seus filhos vão brigar e vão não é a impedir a briga, não é impedir a discussão, a diferença, mas como sair do outro lado, como resolver. Tá travando, gente? E aí, se tá travando pra mim? Vou continuar aqui. Fala aí, se eu estiver travando, vocês vão me avisando, ok? Porque às vezes pode ser a sua internet ou pode ser a minha. Porque aqui pra mim tá normal. Então, conflito pressupõe isso. Uma outra coisa... Deixa eu ver aqui se tá travando. Será que é o comentário? Então eu vou desativar o comentário. Vai. Mas aí não vou saber, gente, se estiver travando. Como é que eu vou saber se tá travando? Pera aí, deixa. E agora ficou escuro esse negócio. Aí, voltando. Pera aí, gente. Vamos ver se melhora. É porque agora eu desliguei, voltei. Vamos lá, ver se melhora. Melhorou? Eu fiquei, foi escura agora, gente. Por que eu fiquei tão escura? Vocês estão vendo que eu tô escura? Aí, melhorou um pouquinho. Pronto. Vê se melhorou agora. Oi, Lili. Lili já conhece todo esse assunto que eu falo. Olha só, então vamos continuar. Por isso, com relacionamento, a gente se relaciona como ser humanos, a gente vai ter diferenças e é isso, vai ter conflito. Uma outra expectativa que você precisa cortar. Primeira expectativa que você precisa botar pro chão. Ah, os meus filhos não vão brigar, vão. A gente vai ter conflito a vida inteira em todos os relacionamentos, tá? Segunda expectativa que a gente precisa tirar. Os meus filhos, meus filhos como irmãos precisam se amar. Eles precisam ser super amigos, eles precisam se amar. Gente, calma. Isso é um passo depois, entende? O que a gente precisa exigir dentro da sua casa, e aí não é entre irmãos, é em todos os membros, é respeito. O que você precisa exigir é respeito. O amor, ele é construído depois. Baixa essa expectativa que a gente nasce, aquela coisa de que o bebê nasce e aí você vai no hospital e o irmãozinho carrega no colo. Ai, que bonitinho, olha lá o amor, como ele ama o irmão. Lindo, pra foto. Na prática, o que você precisa exigir dos seus filhos é respeito. O amor, ele vai acontecer, entendeu? Talvez não vai demorar, talvez não vai ser tão rápido, mas vai acontecer. Às vezes tem crianças que se dão bem desde o começo, entende? Então isso é uma outra coisa que a gente precisa baixar a expectativa, certo? Respeito. A gente, exatamente, isso mesmo, sou professora, 20 crianças, então, eu quero minhas crianças todas. Olha só, a gente precisa ter dentro de uma sala de aula, que a Keilinha colocou aí, você tem uma sala de aula, eu tenho praticamente uma sala de aula, né, gente? São 7 meninos aqui. Eu não posso exigir nunca uniformidade, que eles todos pensem igual, que eles todos sejam iguais, que eles todos necessitem da mesma coisa e que por isso eles vivam em acordo, porque eles são iguais. Olha que maravilha que seria isso.
todos os seus alunos, hein, Kelinha? Todo mundo igual, todo mundo pensando na mesma coisa. Isso não existe no mundo. O que vai existir é uma unidade. Eu vou olhar para o outro, eu vou olhar para a diferença dos outros, eu vou tolerar a diferença dos outros, eu vou apreciar a diferença dos outros, eu aprendo com a diferença dos outros, entende? Então, isso é que é importante. Eu tenho 7 crianças diferentes e que aprenderam a respeitar a diferença do outro. Quem ensina isso? Eu. Quando eu ensino eles a respeitar e a apreciar e até tolerar, se for preciso, a diferença que há entre eles, eu os ensino que eles são diferentes e que eles têm características diferentes e que eles não precisam brigar. Alguém perguntou assim, por que eles competem? Eles competem normalmente por sua causa. E aí eu vou chamar você para esse papel de mãe e de pai que precisa assumir essa responsabilidade. Porque falar e exigir amor não vai resolver a solução dos seus filhos que estão brigando. Certo? Então, é óbvio que existem diferenças de personalidades. E a gente vai falar sobre isso aqui. É óbvio que existe ciúme. Óbvio. Mas você não pode. A pergunta que mais fazem: você tem 7 filhos, sua casa deve ser uma loucura. Como é que você lida com os conflitos entre eles? E a resposta que eu dou é não lidando. Eu não me meto em briga, eu não me meto em conflito, eu não me meto. O máximo que eu posso fazer quando acontece é mediar. E eu vou ensinar isso aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Uma coisa importante pra gente dizer, tá? Vamos falar do irmão mais novo, vamos falar do irmãozinho, vamos falar de ciúmes, que a gente tá falando de conflito entre irmãos, isso começa a nascer logo quando esse irmão nasce. E aí algumas coisas que nós fazemos, eu vou dar dica aqui pras mães que têm um filho só, pras que não são mães, as que querem ter o 3º filho, é uma coisa muito importante. Cuidado, porque eu já escutei isso, não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes, dizer assim: eu tive um filho porque o meu filho pediu tanto um irmãozinho e aí eu acabei tendo um 2º filho. Isso é muito cruel, porque o seu filho que tem 5, 6, 7, quiçá 15 anos, ele não pode ser responsável pela decisão do adulto de engravidar ou não. Se você resolveu ter um 2º filho, ele pode ter te pedido aos montes esse irmão. Mas ele precisa saber que a decisão é sua. Não há nada mais cruel do que você falar assim: você pediu, olha só, fulano pediu tanto, irmãozinho, eu tô grávida. Deixa eu te falar uma coisa: você tá colocando nas costas do seu filho uma decisão de adulto, não é dele. Sabe o que vai acontecer quando essa criança nascer? Ele vai querer devolver pro hospital. Você vai devolver? Você não vai devolver. E aí ele fica nas costas dele dizendo: eu pedi essa praga na minha vida e agora eu vou ter que lidar com isso. Então as crianças, elas desafiam também, porque tem nas costas delas uma mochila que não pertence a ela. Mãe e pai, se você decidiu ter um 2º filho, mesmo que o seu filho mais velho tenha pedido um irmão, problema seu. A decisão é sua, você que pediu isso. Nunca, nunca, nunca diga: você pediu, tá vendo aí? Eu tive. Tem gente que conta assim: não, eu tinha um filho, mas meu filho pediu tanto que eu resolvi. Não é um boneco, gente. Não é um brinquedo. É uma outra criança, é uma outra vida. Então tire das costas do seu filho a responsabilidade de que seu filho é responsável por você ter decidido ter outro filho. Parou, ok? Isso precisa ser cortado. Se você fez isso, precisa dizer: filho, olha só, eu decidi ter esse filho. Fui eu, não foi você. Então não carregue nas costas. Precisa de alguma maneira tirar isso das costas da criança. Porque só isso aí já é um motivo gigante para ter conflito. Porque ele tem ódio daquele irmão. Ódio daquilo que ele escolheu. E aí ele foi com ódio do irmão e dele. Porque ele entende que foi ele que decidiu aquilo. Ou seja, fui eu que trouxe pra minha vida este inferno. Olha o que a gente está fazendo com as decisões. Então isso, se a gente conhece alguém que faz isso, a gente está, uma tia, uma mãe ou irmã que está fazendo isso, já fala logo: gente, não façam isso, porque você vai levar isso pro resto da vida. Essa sensação de escolha equivocada, o que eu faço, tá? Isso é importante, a decisão do pai e da mãe. Nasceu um irmãozinho, olha que ótimo. Preste atenção, o seu tempo
isso aqui é um pouco óbvio que eu falar, acho que todo mundo entende um pouco isso. O seu tempo era do seu filho. De repente, o seu tempo é de 2, de 3, de 5, de 7. Seu tempo vai ser dividido. Amor para criança é igual a tempo, ok? Óbvio que o seu tempo vai ser demitido porque você tem 2 filhos, mas você não se transformou em 2. Você continua. Ah, gente, isso aqui. Eu sabia que ia aparecer isso. Carolina, eu tava ali com eles na sala todos, nessa hora sem tela, e quando eu vejo, ela riscou a minha mão quando eu olhei que ela tinha feito essa carinha. Eu sabia que eu esqueci de tirar isso. Então, o que acontece? Você tem um outro filho, como é que fala? Uma criança que nasce, então você não vira 2. Você continua uma só, cansada, com um bebê novo. Preste atenção o que acontece. O seu filho mais velho, e aí isso é uma frase também, se você quiser anotar, e se não me engano é uma frase da Jenny Nelson, que é a fundadora da disciplina positiva. E se não me engano é dela, mas anotem. Crianças são ótimas observadoras, péssimas intérpretes. Elas veem tudo, elas sentem tudo, elas estão observando tudo, você acha que não. Mas elas interpretam de uma maneira delas. Então preste atenção, você tá lá com aquele seu bebezinho novo, e ela tá vendo, minha mãe tá só com aquela criança. Minha mãe só ama ela agora, minha mãe já não me ama mais. Minha mãe só ama aquela. Ela tá observando e interpretando aquilo. É você que precisa ajudá-la nessa interpretação. Porque ela vai criar uma crença de que a minha mãe agora não me ama mais. Então a gente precisa entender que na cabecinha da criança, ela tá observando você dizendo, agora não, eu tenho que amamentar, agora não, espera, o seu irmão é pequeno, você já tá um mocinho, às vezes tem 1 ano e meio, você já é um mocinho, e eu não tô te culpando por isso, a criança pequenininha, ela realmente te demanda muito mais tempo, mas o que você está criando ali é uma sementinha de competição, uma sementinha de ele me ama, ela ama mais ele do que eu. Então aí ó, Drakers, né? Que é um dos psicólogos, né? Que a Jenny se orientou para fazer a disciplina positiva. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente, nessa sementinha ali, a gente está colocando uma competição. Então, a gente precisa olhar para essa criança mais velha, a gente precisa ter tempo de filho único com ela, a gente precisa estar dizendo sempre, eu te amo, ele é pequeno, ele demanda mais atenção, você pode vir aqui e me ajudar. Precisa olhar para essa criança que vai desafiar. Porque ela tem 2, 3 anos, 4 anos, ela tá vendo que um serzinho chegou bagunçando tudo, desestruturando tudo, mudando aquela mãe que tinha tempo pra mim, que me dava banho, que agora não pode mais. É natural que ela desafie, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esse momento, porque é um momento muito de criar crenças dentro da criança, de dizer, poxa, realmente, olha só. Porque, de novo, crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Ela interpreta do jeito dela, então ela vai criando crenças. Então a gente precisa tomar muito cuidado disso, ok? Isso é uma coisa importante. Vamos lá. Como é que a gente lida com esses irmãos que começam a falar da parte prática da história, que começam a brigar entre eles, que começam a disputar entre eles e que... Presta atenção. Esses conflitos, eles acontecem por diferenças de opinião, isso é meu, isso não é meu, eu não concordo, é assim, é assado, que você faz isso, que você faz aquilo, porque eles são diferentes. Mas a grande maioria das vezes, esses conflitos, eles existem para olhar para você e ver quem você decide, que partido você toma. Eles não brigam, percebe que raramente eles brigam entre eles. A briga deles é assim, ô mãe, olha o que fulano tá fazendo. Ô mãe, olha ele aqui. Eles não brigam só, repara. Claro que alguns brigam, mas a grande maioria é ô mãe. Ô mãe, mãe, a Nanda fez isso. Mãe, a Nanda pegou meu short. Mãe, a Carol fez isso comigo. Mãe, a Duda... Percebe que é assim? Você tá no quarto, você tá em outro ambiente. E eles vão atrás de você para dizer, ô mãe, ô pai, os meus filhos, o meu irmão tá fazendo isso comigo. E aí é que você é chamada para dentro do conflito para ser a mediadora, para ser aquela que vai ensinar para os seus filhos a sair deste momento. Você não está sendo convocada para dar a solução do conflito. Aí é que a gente erra, é aí que a gente se engana. É aí que a gente decide de maneira equivocada, por alguns motivos.
Primeiro, quando você passa a decidir quem tá certo e quem tá errado, qual é a solução daquele problema, você tira dos seus filhos a capacidade de exercitar o pensar na solução. Então, outra coisa que vocês precisam anotar no caderninho de vocês. Parem de achar que mãe e pai é a curadora de todas as soluções de todos os planetas. Nós não sabemos tudo, nós não temos solução para tudo. E que bom que não temos, porque às vezes acontece que eles só querem falar. Um adolescente, a gente vai falar sobre comunicação aqui, a gente vai falar sobre isso, mas às vezes um adolescente, ele só quer te dizer o tanto que tá difícil. E a gente às vezes tem dificuldade de ouvir porque a gente não sabe o que vai dizer, sabe? Tipo assim, o que será que eu vou responder pra ele? Então às vezes a gente não quer nem ouvir sobre sexo, sobre nada, porque a gente não sabe o que responder. Às vezes ele não quer que você responda nada, ele só quer ser escutado. Só quer desabafar, só quer falar, não precisa falar nada. Só que a gente acha que tem que ter a resposta pra tudo. Então, quando um filho seu, ele te chama, a gente entendeu que nós somos convocadas pra resolver. Não é deixar o circo pegar fogo. Calma, que eu vou explicar. A gente é chamada para resolver. Eu vou dar um exemplo, ok? Eu aqui deixo o circo pegar fogo. Juliana não se mete. Mas, caramba, sabe o que eu falo? Resolvam. Mas não me meto em... É difícil, às vezes, que eles me convocam pra resolver alguma coisa e que eu vá. Porque em 5 minutos, quando eu vou lá, eles já se resolveram entre eles. Claro que eu estou falando de 11, 13, 16, ok? Quando eu interfiro com uma coisa é quando a Bia interfere. Pela diferença de maturidade, eu preciso fazer com que eles entendam a Bia e que a Bia se posicione e que a Bia também peça desculpa, de que a Bia entenda que ela tem um espaço dela. Porque os menores parecem ser os... Tá bom, travando? Tá travando, gente? Vê aí. A palavra que mais usa na sua sala, né, Calinha? Vê se tá melhorando, gente. Vê se tá bom. É porque eu não sei se tá travando. Voltou? Voltou. Então tá. Você tava me avisando aí, gente, tá travando. Eu não consigo. Eu tinha que ter o telefone aqui pra ver. Vão me avisando aí. Parou de travar? Posso continuar? Vai me avisando aí, gente. Por favor. Que eu vou ver se eu consigo abrir aqui, ver se eu consigo enxergar daqui como é que tá. Tá ok? Pronto? Então vamos lá. Então, vamos lá. A gente precisa entender que a gente precisa ir lá pra fazer assim. Vou dar um exemplo pra vocês, ok? Mãe, fulano pegou... Peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então vamos lá, desculpa. Vocês interferem quando a Bia está. Às vezes nem quando a Bia está. Eu interfiro, não é que eu não interfiro nunca, tá, gente? Mas assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como bater não é uma ferramenta que eu utilizo, como bater não é algo que existe na minha casa, bater raramente, não tô dizendo que não acontece, ok? Mas raramente bater é algo que eles tiram da manga pra resolver entre eles algum assunto. Tirando, às vezes, Carol, que é mais colérica, às vezes duas estão estressadas, meninas em si, elas às vezes se batem um pouquinho assim, dá aquele tapa e tal, mas não é uma coisa, eles não se batem muito, porque não é uma ferramenta que eu utilizo aqui. Como eu não bato como uma solução para resolver nada, eles também não utilizam, não tem o bater na carta, não é uma coisa que eles tiram da manga. Então, eu preciso interferir muito pouco nesse sentido, ok? Então, vamos lá. A gente precisa... porque quando o negócio de travou, me desconcentrei um pouco. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar assim, ó. Mãe, fulano pegou isso aqui é meu, eu peguei isso aqui. Aí você fala assim, peraí. Vocês estão brigando, então, por causa disso aqui. João, o que aconteceu? Porque ele chegou, não sei o que, pegou meu negócio. Tá, então você tá me dizendo que ele chegou, entrou no seu quarto, pegou sua coisa. Certo. Maria... O que aconteceu? Não, mas é porque aquilo ali era meu, já tava no meu quarto e tal, não sei o que. Como é que a gente resolve isso? Principalmente quando eles forem maiores. 6, 7, 8, 10 em diante. 5, 6 em diante já pode fazer isso. Com 4, a Bia tem condições total de fazer isso.
Como é que a gente resolve isso? O que acontece? Você sai da história de decidir por um, de escolher um. Por quê? Você vai acabar sendo juiz daquilo que você não viu. Porque você estava fora do lugar. E, gente, mesmo que você esteja ali no lugar e que você tenha visto a briga do começo, então você acha que você viu quem provocou, você não sabe o que é uma semana atrás ou há 15 dias atrás foi acordado entre eles. Você não sabe o que é que eles estão sentindo. Então, quando você toma partido por alguém, você normalmente vai ser injusto, ou você está concluindo que você viu uma parte da história. Ou você vai pelo mais convincente, ou você vai pelo que mais está chorando, ou você vai pelo mais fraco. Porque às vezes aquele que apanhou foi quem provocou. Então é muito difícil você tomar decisão. O que a gente precisa fazer é, senta aqui. Aqui em casa ninguém bate ninguém, eu não bato em vocês, então eu não admito. Aí eu entro. Se eles estão se estapeando, eu entro de maneira muito assim, assertiva, dizer, ó, aqui ninguém bate ninguém. Então vocês não vão se bater. O que está acontecendo? Tá, como é que a gente resolve isso? E aí eles precisam pensar para que eu encontrar a solução. Lembre, gente, que eles vão encontrar com conflitos, eles vão brigar com amigos lá na frente. E eles precisam pensar e precisam decidir o que eles vão fazer quando esse momento chegar neles na vida. Quando eles tiverem um conflito para resolver, eles não vão dizer, mãe, olha só, que é o que está acontecendo hoje. Tem crianças com 12, 15 anos brigando na escola e chamando a mãe pra resolver. Tem mãe ligando. Gente, tem mãe ligando pra mãe de colega, quem é professora e sabe do que eu tô falando, pra resolver briga de menina de 10 anos de idade. Porque tem gente que chega que minha mãe, porque a sua filha brigou com a minha filha, porque... Ok? Então, a gente não pode tirar deles essa ferramenta que é de vida de resolver o problema. Mas você pode ser aquela que auxilia a mediar. Auxilia, por exemplo, nas soluções. Será que pode ser assim? Será que assim fica bom pra vocês dois? Tentar entender. É claro que são seus filhos, é claro que a dinâmica é da sua casa, então você vai entender que... Porque, gente, ó, os pequenininhos, eles são terríveis, eles provocam os mais velhos, tá? Eles sabem que eles tiram do sério e eles provocam mesmo. Então, cuidado pra quando você não... Ah, mas fulano é muito mais velho que fulano. Fulano é muito mais velho. Nem sempre... Gente, nem sempre o mais velho tá ali no canto dele, o outro vai ali pirraça, o outro ali tá montando o Lego, bota o pé, ó, derruba o Lego. Aí quando você vê o mais velho partir pra cima, ele é muito pequenininho, cara, mas vai chegando aqui no limite e o negócio pipoca, entende? Então a gente precisa tomar cuidado com essas injustiças. Então, você quando decide entre um irmão, normalmente, quando você toma partido de um, o que você está incentivando é a competição entre eles. E eles vão cada vez mais testar quem é que você decide, que partido que você toma. Então é isso. Ah, tá, Júlia, mas estão se batendo. A gente interfere nesse sentido, sabe? Que horas tem que punir? Punir por quê? Porque eles estão brigando entre eles? Eu não entendo essa punição entre eles. Eles estão punindo, eles já estão brigando entre eles. O que eu preciso fazer é fazer com que eles parem, fazer com que eles aprendam a decidir e a pensar. E aí eu vou trazer pra vocês uma coisa que funcionou muito na minha casa e que eu precisei... Nós somos 9, gente. Os 7 meninos, eu e o Kleber. Eu precisei implantar e fortalecer muito um valor na minha casa que em Portugal, lá pra Micaela Oven, pra minha professora, ela chama de integridade. Integridade, pra ela, não é ser íntegro. Não é porque a gente já entende integridade muito como ser honesto, como ser algo... eu sou muito íntegro, eu sou muito verdadeiro com aquilo que eu sou aqui dentro, né? Eu falo o que eu sou. Pra mim, integridade é a coisa do inteiro, certo? Então, vamos lá. O que é integridade? É a soma de todas as suas emoções, as suas opiniões, as suas ideias, as suas coisas, o seu corpo. Isso tudo me pertence. Então, Juliana tem esse óculos, Juliana tem essa mesa, Juliana tem essa garrafa, Juliana tem a opinião dela, que tá passando pra vocês aqui, Juliana tem o conhecimento, Juliana tem as emoções dela, tem o jeito dela. E este meu círculo, que é a minha integridade, tudo que é meu, me pertence e ninguém invade. Isso é uma regra na minha casa. É uma regra. Ou seja, se Juliana tem este brinquedo, é da Juliana. A gente... eu vou falar uma coisa agora antes que eu me esqueça, porque alguém tá falando sobre brinquedo, sobre emprestar brinquedo. Tu empresta teu celular pra qualquer pessoa? Pergunta pros pais aí se o pai empresta o carro pra qualquer pessoa dele.
A gente não empresta as coisas dele, mas nós queremos que as nossas crianças sejam super maravilhosas e pegue o seu carrinho preferido para emprestar para um amigo. Empresta. Porque a gente entendeu que ser bonzinho é aquele que empresta tudo. Ó, antes dos 4 anos, a criança tem uma grande dificuldade de entender o que é empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Eu já falei isso aqui, é muito difícil pra criança saber se colocar no lugar do outro. Então empresta. Não faz muito sentido pra ela. O problema é dela, que ela quer meu carrinho. É meu carrinho, é meu carrinho, é minha boneca. E às vezes eu sou obrigada a emprestar isso pro meu irmão mais novo, pra ele quebrar. É meu. Isso é meu. Eu tenho carinho por isso. Eu tenho memória afetiva com isso. A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de integridade, ok? Aí o que a gente precisa ensinar, principalmente pros mais velhos? O que eu falo aqui em casa? Ninguém pega nada de ninguém sem autorização. Agora, se isso seu está jogado no meio da sala, eu falo isso. Por exemplo, Carolina, Fernanda, Luiz, o seu celular está na sala, ali no sofá. A Bia tinha 2 anos, tinha 3 anos. Se ela pegar, ok? E quebrar, você está deixando aquilo solto. É diferente de eu saber que aquela garrafa do Luiz Felipe, opa, vou pegar pra rua, vou levar. É minha, não, eu sei que é do Luiz. Mas a gente precisa saber que as suas coisas precisam estar guardadas no seu canto. Porque vai existir uma zona de brinquedo, por exemplo, que é uma zona comum de brinquedo. E que todo mundo pode brincar, por exemplo. Agora, o que é meu, o que é especial pra mim está no meu quarto. Gente, a gente precisa vender integridade. A gente precisa ensinar o que é integridade. Porque os nossos filhos precisam lutar por isso. Isto é meu, eu preciso lutar pela minha opinião. Eu preciso lutar pela minha razão. Eu preciso lutar pelo meu corpo, para que ninguém toque no meu corpo sem o que eu queira. Isso é muito importante para as meninas, principalmente. Para que saber, não, peraí, aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Carol. Foi Carol? Um colega da escola apertou o bumbum da Carol. Ela chegou em casa indignada. Ela falou assim pra mim: mãe, quando é que você vai na escola dar uma palestra sobre integridade? Aí eu falei: por quê, Carol? Eu falei: não, porque um colega apertou o bumbum dela, assim, na educação física. Aí o que eu te falo? Que noção de integridade que ela tem, porque ela se sentiu invadida, ok? Porque eu nunca bati. Então o corpo dela é dela, ninguém invade o corpo dela sem autorização dela, né? E que noção de falta de integridade esse colega tem de achar que já pode pegar, que já pode, quer dizer, então a gente precisa ensinar para os nossos filhos o que é integridade, o que é meu, o que é seu e o que é comum. Porque tem coisas que são comuns, tem coisas que é da casa inteira, tem brinquedos que é de todo mundo. E aí a gente precisa decidir como é que vai fazer. E aí a gente entra em acordo. E aí eles decidem essas regras. Nós, em conjunto, decidimos as regras. E reunião de família, que eu já falei várias vezes no Instagram. A gente vai precisar definir. Mas existem coisas que se é meu. E ninguém pega e ninguém invade. Inclusive as minhas emoções. Inclusive o meu jeito de ser. Inclusive o meu perfil. Agora, o meu jeito de ser é sair batendo na porta, tá? Então senta aqui e vamos conversar. Entende? Tem uma pergunta ali que é impressionante, como as pessoas entendem que correção é com castigo físico. Não acredito nisso. Não existe correção, existe educação. Nós não estamos adestrando animais, nós estamos educando crianças. E educação, como é que você educa um funcionário quando ele chega numa empresa nova e ele não sabe como é que as coisas funcionam? Eu chego, sento com todo o amor do mundo, eu respondo, eu ensino, eu treino. Como é que eu faço quando uma pessoa chega na minha vida e eu preciso explicar para ela como é que eu funciono? Como é que o marido casa com a mulher e quer... Deixa eu explicar, eu vou te bater pra você aprender como é que eu gosto que seja a minha casa? Por que as nossas crianças precisam apanhar pra entender? Eu não tô adestrando crianças, eu tô educando crianças que não sabem. Vê se volta. Que eu fiquei...
Ele não precisa. Tá travando ainda? A internet tá me irritando hoje. Voltou? Vai ficar indo e voltando, gente. Vamos ver se vai. Vamos lá, então. Vocês entenderam essa coisa de que a gente precisa ser mediadora do conflito e que conflito é uma oportunidade. O mais importante que vocês precisam entender hoje é: conflito não é de todo mal. Conflito pode ser oportunidade para você ensinar essas crianças a saírem do outro lado com ideias, com maneiras para a vida, para poder lidar com conflitos. Né? Isso que é importante. Eles são diferentes. Você não é resolvedora de conflito, você é mediadora para que eles possam sair do outro lado. Vamos tentar resolver. Você vai ali fazer cumprir os acordos. Esse é um trabalho que a gente vai fazendo. E quando eles começarem a discutir por uma coisa, e se eles forem mais velhos, o conselho que eu dou e que eu aplico, que eu já vi funcionar em vários lugares é: resolvam. 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 Se eles não estiverem se estapeando, batendo, que eles te chamarem: mãe, fulano pegou meu carrinho. Filho, resolve. Vocês conseguem resolver. E tenta ver se eles conseguem resolver. Se se ficar muito difícil, você pode mediar. Porque esse é um treino. Nas primeiras você media e depois eles vão perceber que não vai colar mais. Eles vão ter que resolver. Entende? Então a gente precisa começar a entender isso. Deixa eu ver aqui o que tem mais que eu anotei aqui. Alguém me perguntou assim: como é que eu faço com meu filho de 3 anos que ele não para quando eu mando? A criança só coopera quando ela se sente próximo e valorizado. A gente não consegue uma obediência cega, a gente consegue uma cooperação. A criança, ela colabora com você quando ela se sente próxima a você, quando ela se sente bem. A Jenny traz uma coisa impressionante: não sei onde tirar a ideia de que a criança, para fazer uma coisa boa, ela tem que se sentir mal. Então eu preciso punir, eu preciso agredir, eu preciso bater, eu preciso humilhar, eu preciso amaldiçoar, eu preciso rotular negativamente, e aí ela vai ficar bem, né? Porque eu tô batendo, castigando, tô humilhando, e aí ela vai ficar super bem. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia. O que a gente precisa fazer em termos de educação, que a gente precisa, e eu não tô dizendo que é fácil. Educar não é fácil. Ser mãe não é uma tarefa fácil, é desafiadora, leva tempo, leva muita paciência. Por isso que você precisa cuidar de você. Por isso que a primeira live que a gente fez aqui foi a mulher por trás da mãe. Porque primeiro de tudo você tem que estar bem com você. Porque a criança sente que você tá insegura, que você não tá bem, que você tá cansada. E ele reflete isso. Então a primeira live que eu fiz foi essa. Não adianta tudo isso que eu tô fazendo se você não tá bem, né? Então a gente precisa olhar pra isso, a gente precisa olhar pra gente pra poder a gente lidar com isso. Pais felizes, filhos felizes, já dizia minha professora Magda Gomes, que é maravilhosa. Comparar um irmão com o outro aumenta a competição. Preste atenção. Você, como mãe, tem um perfil. E os seus filhos têm perfis diferentes. Provavelmente, se você tem 2 filhos, 3 filhos, vai ter 1 ou 2 filhos que são mais próximos de você. Então vamos supor, se você é uma mãe mais organizada, né, que gosta das coisas tudo certinha, que gosta mais de rotina, você talvez tenha um filho que é assim. Normalmente é o filho mais velho, né, que eu vi mais obedientezinho, normalmente. Não é padrão, claro. O outro filho vai vir o oposto. Ele vai vir jogando as coisas pro alto, ele vai vir zero organizado. E aí o que acontece? Quando você vira pro seu irmão, pro seu filho, que não é organizado, que é desorganizado, e fala assim: eu queria que você fosse tão organizado, você é tão desorganizado. E pra piorar, você fala: olha só o seu irmão como é que faz. Aí, minha amiga, você quer que o negócio pegue fogo entre eles, porque eles vão competir. Esse menino que não se sente... Olha só, ele tem 2 dores. Ele não consegue te atender. Ele não se sente amado porque ele não consegue atender o que você tá pedindo pra ele fazer. Porque não é dele ser organizado, não é dele ficar quietinho, comportadinho em épocas de quarentena, enquanto o irmão dele não é hiperativo, tá lá vendo televisão. Sim, senhora, mãe. Tá bom, mamãe. Ele não é esse ser. Ele é um ser hiperativo que tá pra enlouquecer dentro de casa porque tá trancado. Tô dando um exemplo, tá? Só pra vocês entenderem. Então ele é aquela criança que não consegue ser essa. Ou seja, ele não atende você. E ele tenta, mas ele não dá conta porque não é do perfil dele. Além de tudo isso, ele tem alguém dentro de casa dizendo: olha só, eu consigo, você não consegue. Minha mãe me ama, olha só, eu consigo ficar quietinha. Porque a mãe faz: olha só, seu irmão. Olha lá o que seu irmão tá lá sentadinho. Seu irmão já fez e vocês não fizeram ainda. Não é possível.
Aí você não quer que o circo pegue fogo. Nunca compare, nunca compare seu filho com o irmão, seu filho com ninguém. Cada um é cada um. E eles precisam se sentir amados incondicionalmente, aceitos para a autoestima deles ser legal. Quando você compara irmão com irmão, quando você faz isso, você tá acabando com a autoestima do seu filho. E a autoestima é um sistema imunitário social. É falta de autoestima que faz com que seu filho receba bullying. É falta de autoestima que faz com que seu filho se mate aos 12 anos. É falta de autoestima que faz com que seu filho provoque bullying nos outros. Autoestima, a gente vai fazer uma live sobre autoestima. É um pilar fundamental. Mas quando você tem dentro de casa uma mãe que te olha como quem diz, do jeito que você é, não serve pra mim, seu irmão é maravilhoso, meu filho vai ver o circo pegar fogo. Porque ele, além de ter muita dor por não ser o que ele quer, o que você quer que ele seja, ele tem um filho da mãe que, se brincar, foi ele que pediu, o mais novo, né? Se brincar, foi ele que pediu pra poder vir ao mundo. Ele pediu o irmãozinho que mostra pra ele o tempo inteiro que ele dá conta de fazer o que você não dá conta. E aí o circo pega fogo, principalmente se forem meninos. As meninas talvez ficam mais introspectivas, deprimidas, mas os meninos têm testosterona, eles partem pra cima. Então a gente precisa saber o que a gente faz também, porque nós, às vezes, somos aquelas que alimentamos botamos fogo na fogueira, né? Sempre começa, Thaís, sempre começa. Há sempre tempo de recomeçar. Eu atendi uma mãe que tem uma filha de 18 anos. Há sempre tempo de recomeçar. Em uma semana, 15 dias, ela já me ligou, Ju, já mudou. Então, há sempre tempo de recomeçar, ok? E a culpa não existe nessa história. Você fez o que você sabia fazer, você fez o que você podia fazer com as ferramentas que tinha, do jeito que você foi criada. Se você tá sabendo disso só hoje, a gente vai daqui pra frente. E há sempre tempo, ok? Isso a gente precisa ter certeza. O preferido. Como é que seu filho sabe? Eu tô notando aqui. Como é que seu filho sabe que ele é amado por você? Todos. A internet hoje não cooperou. Vai, se volta. Doutora Jane. Deixa eu ver se vai, se volta. Voltou? O que eu faço com a internet hoje, gente? Foi pra me deixar menos emotiva hoje. Aí fica travando, vai cortando. Eu já chorei demais nessas lives de você, tá? A gente vai falar sobre autoestima. Autoestima é importante, tá? A gente tem 5 pilares para resgatar a autoestima. Isso é bacana de fazer. A gente sempre... não é saber regra e obedecer. Ele tem que entender e se sentir parte do time. Vocês entendem a diferença? Vocês entendem? Linguagem de amor também. Eu vou tentar botar no Wi-Fi. Ver se volta. Voltou. Fica travando e voltando, gente. Não sei o que eu faço. Eu vou tentar se salva inteira, né? O que fazer quando você fala pra criança obedecer, ela só obedece quando você grita e perde a paciência. Eu tô lendo aqui, não é do assunto, mas é porque isso tá vindo muito. Porque não é assim que funciona. Se você tá precisando gritar, sua conexão não tá eficiente, a sua comunicação não tá eficiente. Eles não estão entendendo. Eles às vezes entendem, mas eles não concordam. Então a gente precisa chamar pra um time. Preste atenção, aqui em casa eu tenho 5 adolescentes. Eu falei pra eles, gente, olha só, a gente tá ficando muito na tela. Eu também. Eu tô muito na tela. O que eu acho? De manhã vocês assistem aula online. De tarde, de 2 às 4, vamos tirar a tela. A gente faz alguma coisa e tal. O que vocês acham? Né? Aí teve um dia que eu falei assim, mãe, pode ser de 3 às 5, pode ser de 2 às 4. E aí eles vão trazendo, eles entendem o porquê. Eles entendem que eles têm voz. Eu perguntei, alguém concorda? Alguém discorda? Pode ser assim? Pode. Não há nenhuma vez que eu diga a eles, filhos, 2 horas, vamos desligar? Que eles digam, não há, porque não fui eu que impus isso. Isso foi eu e eles. Isso é uma cooperação. Né? E vou te falar, muitas das vezes são eles que vêm, mãe, 2 horas, eu tô lá no telefone, perdi hora, eu tô respondendo só uma coisa aqui, porque eles entenderam. E aí, agora o que é que eu faço? Né? Eu volto
eu volto e nesse momento eu estou com ele, eu participo. A gente precisa entender que a gente é um grande time. Não a autoridade parental nunca vai morrer, mas quanto mais a gente funciona assim, mais com conversa, com colaboração, você tem que entender que seu filho é uma criança, eu estou ensinando ele, eu estou educando ele, eu estou tentando fazer com que ele entenda como é que funcione. É uma coisa mais de harmonia, com menos de controle funciona. O excesso de controle ele complica, né? Boa! Como seu filho... Mas eu não vou responder isso. Qual é a resposta? Como é que seu filho sabe que é... A pergunta para você anotar aí dentro da sua casa e responder. Como é que meu filho sabe que é amado por mim? E a sua resposta não pode ser, porque eu digo que eu amo. Como é que o seu filho sabe que é cada um dos seus filhos? Como é que eles sabem que são amados por você e não vale dizer eu te amo? Mas eu digo que eu te amo. Não, isso não vale. Tira essa resposta. Em um momento você demonstra. Você vai dizer... Eu li uma coisa muito bonitinha. Eu não sei qual foi o Instagram que eu vi, mas assim... A minha mãe não é de beijo, não é de abraço, que é o meu caso. Mas toda vez que ela vai na rua, ela traz o meu biscoito preferido. É muito engraçado isso, porque... todas as vezes que eu saio, que eu vou pro mercado, eu trago um wafer de limão, que é o biscoito preferido do Pedro. E ele sabe que eu trago pra ele. Isso eu lembrei de você. Eu estava na rua e eu sei que você gosta e eu trouxe pra você. Coisa simples nesse sentido. São atitudes. Você sabe uma coisa que os filhos, principalmente os menores, tá? Eles leem muito esse amor? Tempo. Se você tem 2 filhos, 3 filhos, procurem ter momentos de filho únicos com cada um deles. Isso diminui muitos conflitos em casa, porque eles não precisam disputar você. Mãe, olha o que ele fez. Mãe, olha o que ele fez. Eles não precisam disputar você. Então, quando você tem meia hora com cada um, 20 minutos com cada um por dia, sai pra lanchar com um, no outro dia sai pra lanchar com o outro, o marido com um, a esposa com o outro, a mãe com um, o pai com o outro. Quando eles têm tempo com você, de maneira única, filho único, dia de filho único, ok? Isso diminui muito, porque os seus filhos estão brigando normalmente para ver quem você decide, para disputar espaço. Eles estão disputando espaço entre eles. Por quê? Porque eles entenderam que precisam disputar esse amor de uma mãe que é única. Quando você tem tempo com cada um deles, quando você mostra o que você admira de cada um, filho, você é tão organizado, me ajuda, o outro ele fala, filho, você é tão, sei lá, você é tão sensível, me ajuda nisso aqui, você é tão bom cozinheiro, o outro, você é tão bom nisso. Quando eles entendem, eu sou o preferido porque eu sou mais organizado, mas eu sou o preferido porque na cozinha eu arraso, eu sou minha mãe, de mim minha mãe gosta disso, de mim minha mãe gosta daquilo. Quando eles entendem que cada um tem o seu valor, eu garanto que os conflitos diminuem. Porque na realidade é uma grande disputa para ver quem minha mãe ama, meu pai, ou minha avó, quem quer que seja, entende? Então a gente precisa... a gente precisa... me emocionei, tenho 30 anos, sou casada, tenho um filho e minha mãe até hoje me presenteia na Páscoa. Eu tenho certeza, Jéssica, que isso faz com que você se sinta amada pela sua mãe. São coisas nesse sentido. Então, a minha pergunta de dever de casa para vocês colocar no seu caderninho é: como é que cada filho meu sabe que é amado por mim? Priscila, tem um menino de 11 e uma menina de 7. Eles brigam 24 horas por dia disputando você. Não é tudo, é você. Tem um momento com o menino, tem um momento com a menina, chama, eles têm a idade, 11 e 7, tem uma idade maravilhosa para você sentar na sala e falar assim, exemplo para todo mundo, ok? Fulano e fulana, vocês brigam o dia inteiro, vocês estão disputando o tempo inteiro, e a casa não fica em paz. Eu tenho certeza que vocês não gostam desse clima de paz, eu não gosto, seu pai não gosta, não sei se é mãe solo ou se tem um pai nessa história, porque vira um inferno. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? E deixa eles dizerem. Não é você que tem que dar a solução. E aí eles vão se queixar. Cada um tem a sua razão. E não tem certo ou errado. Talvez o menino se incomode com a atitude da menina, porque é a mais nova. Ele não vai conseguir te dizer, a minha irmã chegou e me tomou de você. E eu morro de ciúmes dela. Ele não vai conseguir te dizer isso. Ele vai trazer alguma outra questão. E a menina vai dizer, ele não me deixa em paz, ele me provoca e tal. Como é que a gente pode resolver isso? A gente precisa resolver isso, né? Aí ele vai te dar pede 2, 3 exemplos práticos. Porque aquele dia ele fez isso, tá? Na próxima vez, como é que a gente pode resolver? Pode ser assim? Pode. E aí, a partir daquele momento, você tem momento de filho único com a de 7 e com de 11. Começa a demonstrar o amor de cada... Mesma coisa com o menino de 3 e o menino de 5. Mesma coisa. A Bia tem 4, compreende isso. Tenha momento com o seu menino de 3 anos.
Você me trouxe aqui, claro, muitas mensagens em relação a esse menino de 3 anos. Precisamos conversar com você sobre esse menino de 3 anos, porque você está trazendo muito ele aqui. Um menino de 3 anos e a menina de 5, ele está disputando, ele está precisando, tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar para esse menino, ok? Mas independente, gente, é trazer pra mesa. Quanto mais velho fica, mais velho assim, 7, 11 anos. Depois de muito adolescente fica um pouco mais difícil também se eles brigaram a vida inteira. Se eles criarem esses vícios emocionais, se eles entenderam que é assim que eles existem. Mas precisa trazer pra mesa também, pra conversar, né? Agora, quanto menos você interferir, melhor. A não ser que ele esteja se estapeando e seja demais pra você. E vou te falar, o Jesper Yu, que é aquele terapeuta familiar, ele fala assim, e se estiver brigando, depois você bota o mandete. Deixa se estapear, deixa se bater, deixa se matar. Não vai se matar, não. Pra você ter ideia de como ele trata. Eu já não dou conta. Vocês estão se tapeando, eu interfiro, porque eu não admito na minha casa isso, porque, né? E graças a Deus, isso é muita energia. Outra coisa, ó, eles brigam muito e brincam muito, porque brigar também é um treinamento de vida. Parem de interferir. Deixa eles brigarem. Deixa eles, é meu, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Filhos, sabe? No máximo você media, mas resolvam. Eles brigam e brincam. Brigam e brincam, né? Eles não são aquela coisa que vão ficar inimigos, porque talvez o seu medo é que precisa resolver isso, porque aquilo ali vai trazer uma inimizade pro resto da vida. Se aquilo for natural, não vai. Entende? Não vai. Interfiram um pouco menos. Aqui em casa eu só falo assim, mas esse de 11 e de 7, para de interferir pra você ver. Mãe, resolvam. Resolvam. Vocês não vão se bater, que eu não admito. Não vão bater um no outro, mas resolvam. Vai diminuir. Agora, se não diminuir, precisa colocar na mesa, ok? Precisa colocar na mesa, precisa trazer paz, porque ninguém suporta. Agora, eu vou dizer o número, pesquisas, ok? Que a Magda trouxe nesse livro que ela fez, que é o seguinte. Eu acho esse livro no Brasil já. 3,5 vezes é o número de vezes que os irmãos se pegam por hora. Isso significa que a cada 15 minutos eles brigam. Número mundial. Ou seja, faz parte do conflito. Só que enquanto aqui em casa, eu garanto pra vocês, eles brigam? Brigam. Mas na minha casa, eles brigam cada vez menos. Porque eu interfiro quase nada. Eles nem me trazem mais. Carol fala assim, mãe, por que a Nanda pegou meu short? Eu falei, e o que você quer que eu faça? Ela sabia pé da vida. Porque num dia, 2 minutos, tá bom, deixa eu ir lá ver. E resolviam. Entendeu? O nome do livro é Pare de Chatear Tua Irmã e Deixa Teu Irmão em Paz. Mas eu acho que esse livro não tem no Brasil. Não sei se a Magda publicou ele. Eu acho que não. É português. Né? Metade dos conflitos em sala de aula se auto-resolvem. Eles se resolvem. Agora, é bom você estar acompanhando, às vezes mediando, para não gerar alguns problemas. Eu tô falando porque os meus já têm uma maturidade para poder resolver. E eles entendem o que é integridade, eles entendem o que é respeito. A gente precisa cultivar isso. Ok? E quando a resolução deles é sempre mais novo, CD. Então você precisa olhar para isso, porque o seu mais novo você precisa aumentar o volume do mais novo e diminuir o volume dos mais velhos. Aí você ou ela está sendo humilhada, mas é o perfil dela, ela é zinha, cara, tô afim não, velho, eu vou entrar em briga não. Você entende que tem criança que é desse perfil? Agora tem criança que ela está morrendo por estar perdendo toda hora, ela faz aquilo por medo, ela faz aquilo porque não ela vai apanhar, e é aí que a gente precisa estar olhando. Quando eu digo resolva, eu não tô dizendo abandone ou não monitore. Eu tô dizendo decidam menos, ok? No meu caso, eu já posso dizer resolva, porque eu sei do perfil. Mas você precisa estar ali dentro olhando. Agora, tem criança que vai ceder porque ela fala, tá bom, você quer isso aí, tá bom, toma, vai. E ela é zen, ela não tá se sentindo menor ou menos humilhada. Eu conheci pessoas assim, cara, eu cedi a vida inteira, tá nem aí. Não tô afim, não quero paz. Tem esse tipo de criança. Então você precisa conhecer esse tipo de filho. Se ele está cedendo numa boa, se ele está se sentindo diminuído por isso. E aí você precisa aumentar o volume dessa criança em relação à autoestima dela. Ok? Tati, minha amiga linda. O volume do mais novo significa conversar com ele e falar, filho, você queria isso. E por que você cedeu? Por que você não disse que você queria? É olhar pra ele, dar força, encorajá-lo a dizer, mas se você queria, por que você não disse que você queria? Entende? Dizer pra ele que ele pode dizer que ele quer. Que ele não precisa ter medo dos irmãos dele. Precisa trabalhar nesse sentido. É nesse sentido. Travou demais hoje, né?
Enfim, eu vou tentar salvar a live. Eu não tô conseguindo salvar essas lives. Eu salvo, ver se a minha equipe consegue salvar pra mandar. Faltam 5 minutos, eu quero mandar um beijo pra vocês. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. E amanhã é perguntas e respostas. Significa que amanhã eu vou clicar nessa caixinha que tem aqui embaixo e responder tudo que vocês me mandarem aqui na lata. Tá bom? Muito obrigada, Onde eu comprei esse livro? Em Portugal. Esse aqui eu acho que ela me mandou. A Magda me mandou. Quando eu fiz a certificação dela, ela mandou. Se não me engano. Tá bom, gente? Ó. Obrigada. Um beijo. Eu coloco no print. O nome do livro é esse aqui, ó. Pare de chatear a tua irmã e deixe teu irmão em paz. É um livro só sobre conflito entre irmãos. Mais ou menos tudo que eu falei aqui hoje e mais um pouco, né? Obrigada. Amanhã espero vocês na live também para perguntas e respostas. E lá no canal do Telegram eu vou colocar a foto do livro e a gente vai conversando lá com os deveres de casa que eu passei para vocês aqui, tá bom? Obrigada. Um beijo.